Acordei sobressaltado com a sensação de lábios quentes tocando suavemente os meus. A luz fraca da rua que entrava pela janela do nosso apartamento em Arroios, Lisboa, iluminava o rosto de Rafael, meu companheiro de quarto há 2 anos. Ele estava ali inclinado sobre a minha cama, os olhos fechados, em uma expressão de dor e alívio misturados, sussurrando palavras que mudariam tudo. Tiago, eu te amo. Não aguento mais fingir que somos só amigos. Cada dia ao teu lado é uma tortura doce. Meu corpo gelou. O sono dissipou-se instantaneamente. Abri os olhos devagar, encontrando o seu olhar aterrorizado ao perceber que eu estava acordado. Ele recuou como se tivesse levado um choque, tropeçando na cadeira ao lado da cama. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael, o que estás a fazer? Murmurei, a voz rouca de sono e choque. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Ele sentou-se na beira da cama, as mãos tremendo. Desculpa, Tiago. Pensei que estavas a dormir profundamente. Eu voltei para casa depois de um dia horrível no colégio, vi-te aí tão pacífico e não consegui segurar. Há meses que sinto isto. Desde que dividimos esta casa, tu tornaste de tudo para mim. Mas sei que és hetero, ou pelo menos é o que sempre pensei. Não queria estragar a nossa amizade. A conversa durou toda a noite. Sentei-me na cama puxando o lençol para cima, tentando processar. Eu não era completamente hetero. Tinha tido dúvidas na universidade, olhares para rapazes que duravam mais do que deviam, mas sempre reprimi. Minha família em Beja, o pai engenheiro tradicional, a mãe devota à igreja, a irmã casada com filhos, eles esperavam que eu trouxesse uma noiva para casa, continuasse o nome da família. Gay era uma palavra que nunca se pronunciava em casa, só em sussurros de escândalo na televisão. Rafael continuou falando com a voz baixa mas firme, como se tivesse ensaiado 1000 vezes. Lembras-te do dia em que te ajudei a mudar as caixas para este apartamento? Tu riste tanto com aquela piada idiota sobre o elevador quebrado e naquele momento eu soube que era mais do que amizade. Mas calei-me porque tinha medo. Medo do que os meus pais diriam, medo do que os teus diriam, medo de perder o único amigo verdadeiro que tenho em Lisboa. Agora não consigo mais. Cada noite a ouvir-te respirar no quarto ao lado é uma agonia. Eu sei que talvez não sintas o mesmo, mas precisava dizer. O ar no quarto parecia pesado. Levantei-me e fui à cozinha buscar água para ganhar tempo. As minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair o copo. Voltei e sentei-me ao lado dele na cama. Rafael, eu não sei o que dizer. Eu sempre te vi como irmão. Mas agora que falaste, tudo parece diferente. Há coisas que eu também reprimi. Momentos em que te olhava e sentia algo estranho no peito. Mas a minha família, a sociedade aqui em Portugal, mesmo sendo mais aberta do que antes, ainda a olhar julgadores nas ruas, nas festas de família. O que vamos fazer com isto? Ele olhou-me nos olhos pela primeira vez com esperança. Não precisamos decidir nada agora. Só não me odeies por ter feito isto enquanto pensavas que dormias. Não te odeio, respondi. Na verdade, sinto-me aliviado de alguma forma. Como se um peso tivesse saído. Passámos as horas seguintes a falar de tudo. Das noites em que ele ficava acordado a estudar enquanto eu dormia, das vezes em que cozinhávamos juntos e o silêncio era confortável mas carregado. Falei-lhe do meu pai, que me ligava todas as semanas a perguntar quando ia arranjar uma namorada séria. Da pressão para voltar para Beja e trabalhar no escritório de engenharia familiar. Rafael contou-me sobre os pais dele em Coimbra, católicos praticantes que ainda achavam que ser gay era uma fase ou uma escolha errada. Prometemos que íamos pensar com calma. Que não íamos apressar nada. Quando o sol nasceu sobre os telhados de Lisboa, apertámos as mãos como se selássemos um pacto secreto. Mas no fundo eu sabia que nada voltaria a ser como antes. O dia seguinte foi estranho. Fomos trabalhar, ele para o colégio onde dava aulas de matemática, eu para o meu emprego no banco no centro. Durante o almoço trocámos mensagens curtas como sempre, mas agora cada palavra tinha um peso novo. À noite sentámos-nos no sofá a ver um filme, mas nenhum de nós prestava atenção. Rafael quebrou o silêncio primeiro. Tiago, e se tentássemos? Só ver o que acontece sem pressão. Sem dizer a ninguém. Concordei, mas o meu estômago dava voltas. Sabia que era perigoso. Sabia que um passo em falso podia destruir tudo. Mas pela primeira vez em anos sentia-me vivo. O preço começava a aparecer já na minha cabeça, as mentiras que teria de contar à família, os olhares dos vizinhos se alguém descobrisse.
Mas naquele momento só queria ficar ali ao lado dele. A semana seguinte foi uma montanha-russa de emoções. De manhã acordava com o cheiro do café que Rafael fazia e o coração acelerava ao lembrar da confissão. Íamos para o trabalho como sempre, mas agora os olhares duravam mais, os toques acidentais na cozinha pareciam intencionais. Num sábado fomos passear no Parque das Nações. O sol brilhava sobre o rio Tejo e as pessoas andavam de bicicleta. Sentámo-nos num banco afastado. Rafael pegou na minha mão por baixo da mesa do café. Foi o primeiro gesto claro. Senti um calor subir pelo braço. Tiago, isto parece tão certo mas ao mesmo tempo tão errado, disse ele baixinho. Eu sei, respondi. A minha mãe ligou ontem a perguntar se eu ia à Beja no fim de semana. Quer apresentar-me a filha de uma amiga. Como posso dizer que não sem levantar suspeitas? Ele apertou a minha mão mais forte. Vamos devagar. Só nós os dois por agora. O segredo era doce mas pesado. À noite, quando os amigos comuns ligavam para combinar saídas, inventávamos desculpas. Uma vez o nosso amigo Pedro quase apanhou-nos quando veio buscar um livro. Rafael e eu estávamos sentados perto demais no sofá. Ele disfarçou rápido, mas o olhar de Pedro ficou estranho. Dias depois, Pedro mandou-me uma mensagem privada. Tiago, estás bem com o Rafael? Parecem mais próximos. Respondi com uma piada, mas o pânico instalou-se. A pressão interna crescia. Eu passava horas no quarto a pensar. Era certo esconder assim. Era justo para Rafael, que já sofrera tanto. Era justo para a minha família, que me criara com tanto esforço. Uma noite tive um pesadelo em que o meu pai me expulsava de casa gritando palavras duras. Acordei suado e Rafael veio ao meu quarto sem perguntar. Abraçou-me apenas. Não foi um abraço romântico, foi de amigo que se tornou mais. Falámos até de manhã sobre o futuro. Ele queria continuar a ensinar, queria talvez mudar para outra cidade um dia. Eu queria subir no banco, mas sabia que em Beja isso era impossível se a verdade saísse. Decidimos tentar um jantar só nós dois em casa. Cozinhámos bacalhau como a mãe dele ensinara. Rimos como antes, mas agora com olhares diferentes. Depois do jantar sentámo-nos no terraço pequeno a ver as luzes da cidade. Rafael virou-se para mim. Tiago, eu não quero forçar nada. Se quiseres parar agora eu entendo. Mas eu não queria parar. Pela primeira vez disse em voz alta. Eu também sinto algo por ti. Algo que me assusta mas me faz feliz. O beijo que se seguiu foi suave e hesitante. Nada de exageros, só um toque que selou o que já sabíamos. Mas logo depois veio o medo. E se alguém visse? E se minha irmã descobrisse através das redes sociais? A vida secreta começou a cobrar o seu preço. No trabalho eu estava distraído. O chefe perguntou se estava tudo bem. Em casa evitávamos ser vistos juntos na rua. Uma vez fomos ao cinema em Alfama e sentámo-nos nas últimas filas de mãos dadas no escuro. Foi mágico, mas ao sair quase esbarramos com um colega de Rafael. Disfarçámos como se fôssemos só amigos a sair de um filme. A tensão aumentava. Rafael começou a ter insónias. Eu comecei a evitar as chamadas da família. Uma tarde a minha mãe insistiu. Vem no próximo fim de semana, Tiago. O teu pai quer falar contigo sobre o futuro da empresa. Eu inventei uma desculpa de trabalho, mas o sentimento de culpa era enorme. Rafael via isso nos meus olhos. Não podemos continuar assim para sempre, disse ele uma noite. Mais cedo ou mais tarde vamos ter de escolher. Escolher entre o amor e a família. Escolher entre a verdade e a mentira. Eu não tinha resposta. Só sabia que cada dia ao lado dele valia o risco. Mas o risco crescia. Pedro mandou outra mensagem. Ouvi rumores estranhos sobre ti e o Rafael. Queres falar? O meu coração parou. O círculo estava a fechar-se. A mensagem de Pedro foi o começo do fim da paz. Encontrei-me com ele num café perto da Praça do Comércio. Ele foi direto. Tiago, vives no cinema. Não estavam como amigos normais. O que se passa? Tentei negar, mas a voz falhou. Pedro era nosso amigo há anos, mas vinha de uma família ainda mais conservadora que a minha. Ele não julgou logo, mas avisou. Cuidado.
Lisboa é aberta, mas o mundo pequeno. Se isto chegar aos teus pais vai ser uma bomba. Voltei para casa abalado. Rafael esperava-me. Contei tudo. Ele empalideceu. Achas que ele vai contar a alguém? Não sei, respondi. Mas não podemos confiar. A partir daí a paranoia instalou-se. Evitávamos sair juntos. Falávamos baixo mesmo em casa. Mas o amor não parava de crescer. Pequenos gestos como Rafael deixar um bilhete na minha almofada ou eu preparar o almoço dele antes de sair para o trabalho. Uma semana depois veio o golpe. A minha irmã Ana ligou de Beja. Tiago Pedro falou com a mãe dele e ela contou-me umas coisas. É verdade que tu e o Rafael têm algo mais. Fiquei sem palavras. A família inteira sabia agora ou ia saber em breve. Ana chorava ao telefone. O pai está furioso. Diz que vai cortar o apoio financeiro se for verdade. A mãe não para de rezar. O que fizeste, Tiago? Tentei explicar, mas as palavras saíam tortas. É amor, Ana. Não é escolha. Ela desligou a chorar. Rafael abraçou-me quando cheguei a casa. Vamos enfrentar juntos, disse ele. Mas eu via o medo nos seus olhos também. Os pais dele ainda não sabiam, mas Coimbra não era longe. A confrontação veio rápida. O meu pai apareceu em Lisboa sem avisar. Bateu à porta do apartamento um sábado de manhã. Rafael abriu. O meu pai olhou para ele como se fosse um estranho perigoso. Tiago, vem cá fora. Precisamos de falar. Sentámo-nos num banco no jardim ao lado. Ele foi direto. O que é essa história de seres gay? Com o teu colega de quarto. Eu confirmei com a cabeça. Pai, eu tentei esconder. Mas não consigo mais. Ele levantou a voz. Depois de tudo o que fizemos por ti. A universidade, o apartamento. Traíste-nos. A família toda fala de ti agora. A vergonha. Eu tentei argumentar. Não é vergonha, pai. É quem eu sou. Mas ele não ouvia. Voltou para o carro e partiu prometendo que a mãe não queria mais falar comigo até eu voltar à razão. Voltei para casa destruído. Rafael preparou chá e ouviu tudo em silêncio. Depois disse. Os meus pais também vão descobrir em breve. Um amigo comum de Coimbra já perguntou. A pressão social era real. Colegas no colégio de Rafael começaram a fazer piadas veladas. No meu banco um superior comentou que eu parecia diferente. A sociedade portuguesa, embora legalmente avançada, ainda tinha camadas profundas de preconceito, especialmente nas famílias do interior. Começámos a discutir. Eu culpava Rafael por ter começado tudo com aquele beijo enquanto eu dormia. Ele culpava-me por não ter coragem de assumir logo. Foram as primeiras brigas. Palavras duras trocadas à meia-noite. Mas sempre acabávamos por pedir desculpa. Porque o amor estava lá mais forte que o medo. Uma noite decidimos ir a um bar gay discreto em Bairro Alto. Foi a primeira vez que nos sentimos livres. Dançámos devagar no canto escuro. Mas ao sair um conhecido da família da minha irmã viu-nos. O círculo fechava-se mais. A traição veio de dentro. Pedro mandou uma mensagem em grupo para amigos comuns. Incluindo um primo meu. A foto borrada de nós dois no bar. O inferno começou. A foto espalhou-se como fogo. Em 2 dias a minha família inteira sabia. A mãe ligou a chorar. O pai mandou uma mensagem curta. Não voltes a Beja enquanto não mudares. A irmã bloqueou-me nas redes. Rafael enfrentou os pais por telefone. O pai dele gritou tanto que se ouvia do outro lado da sala. A mãe chorava e rezava alto. Eles cortaram o dinheiro que enviavam todos os meses. De repente estávamos sozinhos financeiramente. O aluguer do apartamento apertava. Eu pedi aumento no banco, mas o chefe olhou estranho depois dos rumores. Rafael perdeu 2 aulas particulares porque pais retiraram os filhos ao saberem. A traição de Pedro foi o golpe mais duro. Encontrei-o na rua e confrontámos. Por que fizeste isto? Perguntei. Ele baixou os olhos. Achei que estava a ajudar. Vocês precisam de ajuda, Tiago.
Isto não é normal. A raiva tomou conta. Empurrei-o contra a parede, mas Rafael segurou-me. Não vale a pena. Perdemos amigos. Alguns ficaram neutros, outros viraram as costas. A solidão pesava. No apartamento as discussões aumentavam. Uma noite gritei com Rafael. Tudo isto por causa daquele beijo enquanto eu dormia. Ele respondeu frio. Tu também quiseste. Não me culpes só a mim. Dormimos em quartos separados pela primeira vez. O silêncio era pior que as brigas. Internamente eu lutava. Era certo destruir a família por isto. Era certo fazer Rafael sofrer tanto. Mas quando o via a cozinhar ou a corrigir testes à mesa, o coração dizia que sim, valia a pena. A escolha moral era constante. Um dia recebi uma carta da mãe. Vem a casa sozinho. Vamos falar como família. Fui. A viagem de comboio até Beja foi um tormento. Cheguei e o pai mal me olhou. Sentámo-nos à mesa da sala. A mãe serviu chá com mãos trêmulas. Tiago, isto é uma fase. Arranja uma rapariga boa. Vai à igreja. Eu recusei. Mãe, eu amo o Rafael. É real. O pai bateu com o punho na mesa. Então escolhe. Ele ou nós? Saí de casa a chorar. No comboio de volta pensei em acabar tudo. Mas Rafael esperava-me na estação. Abraçou-me ali mesmo. Não precisas de escolher sozinho. Voltámos para casa e pela primeira vez falámos de futuro longe de tudo. Talvez mudar para outra cidade. Talvez para o Porto, onde era mais anónimo. Mas o preço já estava pago. Perda de família, perda de amigos, perda de segurança. Rafael perdeu o emprego no colégio depois de uma queixa anónima. Eu fui transferido para um balcão menos importante no banco. A vida encolhia. Mas o amor crescia na adversidade. Uma noite depois de uma briga forte reconciliámo-nos com lágrimas. Percebi que a verdadeira traição seria negar quem éramos. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Arranjámos empregos mais simples. Rafael deu explicações particulares online. Eu trabalhei como freelancer em contabilidade. O apartamento em Arroios tornou-se o nosso refúgio. Pouco a pouco voltámos a sorrir. Fomos passear a Cascais um fim de semana. De mãos dadas na praia vazia no inverno. Ninguém nos conhecia ali. Foi libertador. Mas as feridas permaneciam. Rafael tinha pesadelos com os pais. Eu evitava olhar fotos da família no telemóvel. A sociedade continuava a julgar. Um vizinho comentou uma vez no elevador. Ouvi coisas sobre vocês. Mas encolheu os ombros. Cada um com a sua vida. Pequenas vitórias. Um amigo antigo reapareceu e aceitou-nos sem perguntas. Começámos a frequentar um grupo de apoio para casais como nós em Lisboa. Lá ouvimos histórias piores e percebemos que não estávamos sós. O despertar veio numa noite de verão. Estávamos no terraço a ver o pôr do sol sobre o Tejo. Rafael disse: Tiago, independentemente do que custou, eu não me arrependo. Eu também não respondi. Pela primeira vez assumi em voz alta perante mim mesmo. Eu sou gay e amo este homem. A família talvez um dia volte. Ou não. Mas eu escolhi viver verdadeiramente. Decidimos oficializar de alguma forma. Não casamento ainda, mas uma promessa entre nós. Comprámos anéis simples e trocámos no mirador da Senhora do Monte. A vista de Lisboa inteira parecia aprovar. O preço foi alto. Perdi o contacto com os pais por mais de um ano. Rafael só falava com a irmã mais nova às escondidas. Mas ganhámos liberdade. Eu avancei na carreira de forma independente. Rafael voltou a ensinar numa escola mais aberta. A vida continuou com cicatrizes, mas mais forte. Hoje olho para trás e vejo o caminho. O beijo enquanto eu dormia foi o começo de tudo. A conversa que se seguiu foi o ponto sem retorno. Cada escolha, cada dor, cada alegria moldou-nos. Não foi fácil, mas foi nosso. A sociedade ainda tem preconceitos. As famílias ainda partem corações.
Mas o amor autêntico encontra caminho. Agora pergunto a ti que lês isto. Acreditas que o amor verdadeiro justifica romper laços familiares ou deveríamos negar os nossos sentimentos para preservar a paz? Verdadeiro ou falso?